Boa noite a todos os presentes. Gostaria de iniciar cumprimentando, então, o nosso chefe da casa, o presidente, vereador Wesley. Também gostaria de cumprimentar de forma especial o nosso vereador querido Leonardo Fará. Na presença do Léo, na pessoa do Léo, eu estendo os meus cumprimentos para os demais vereadores aqui presentes. Também estendo a nossa plateia, nossa plenária e também a você que está nos escutando pelas redes sociais, pelos meios de canais de comunicação. Gente, para mim, obviamente, assim como para os que me antecederam nessa moção, é uma grande alegria, é um prazer gigantesco estar aqui. Eu estou muito grata por essa oportunidade, por esse reconhecimento. Hoje, para a nossa família que está aqui, agradeço especialmente os meus familiares aqui presentes, meus amigos que me acompanham sempre. Para a nossa família é uma grande alegria, é um dia memorável para nós. E creio também que para as meninas, para o Lucas, Mateus, né, que esteve aqui conosco, é um grande dia, vai ficar na minha memória afetiva para sempre. Mas eu gostaria de só lembrar uma coisa: não é nada sobre mim, mas é tudo sobre Ele, aquele grande Criador que nos fez como criatura, que é o grande autor de todos os milagres que a gente consegue enxergar e aqueles que também a gente não consegue enxergar. Então, não é nada sobre a minha vida, mas é sobre tudo o que Ele representa e fez na minha vida. O meu livro, como foi a ideia do livro? Foi uma ideia que partiu de mim? Seguramente não. Curiosamente, Léo, a ideia do meu livro não surgiu das minhas ideias, mas nas minhas inúmeras orações de gratidão a Deus pelos milagres que Ele me entregou, e são 3 grandes milagres que eu vou partilhar com vocês, ao final das minhas orações, Ele era muito bem claro, impositivo e direto comigo. Ele falava assim: Lívia, transborda na vida das outras pessoas o que você recebeu em abundância. E eu falei: meu Deus, como assim? Refletindo sobre essas imposições que eram muito frequentes nas minhas orações de agradecimento, eu falei: como que eu posso transbordar? Daí surgiu o livro, a ideia de fazer a minha manifestação pelo livro. Eu entendi naquela época que o livro poderia ser essa forma de transporte. Então, a ideia veio disso. E o que significa o meu livro? O que tem no meu livro, então, que traz essa mensagem? Você acredita em milagres? Eu queria falar também, perguntar aos senhores aqui presentes: será que a gente acredita em milagres? Ou vocês acham que milagres acontecem somente para aquelas pessoas extraordinárias que estão lá na televisão, pessoas diferenciadas? Será que os milagres acontecem na sua vida? Bom, eu começo meu livro narrando parte da minha vida. Aos 34 anos, eu querendo formar minha família, eu descubro que eu e meu marido, nós éramos considerados para a medicina um casal infértil. E esse diagnóstico era definitivo, irreversível e um tanto quanto cruel conosco, né? Porque nós desejávamos ardentemente criar a nossa família, construir a nossa família. E a medicina nos deu esse presente grego, né? Esse diagnóstico que nos levou ao fundo do poço. Naquela ocasião, a única alternativa para nós tentar construir a nossa família, e ainda com poucas probabilidades, era através de uma fertilização in vitro. Para quem não conhece, a fertilização é uma técnica dentro da reprodução humana assistida, muito especializada. E a gente ainda teria poucas possibilidades. Eu e o Rafael, meu marido, que agora nos assiste também, a gente tinha 0% de chance de uma gestação natural. Então, eu não tinha 1, 2, 3%. Nós tínhamos 0%. Os médicos eram enfáticos: vocês nunca vão poder gerar os próprios filhos de forma natural. Então, nos restava fazer a fertilização. E sabe quantas vezes nós fizemos? Nós fizemos 7 tentativas. Qual foi o resultado? Todas as tentativas foram negativas. Nós chegamos ao final deste processo, imaginem vocês, extremamente desgastados, fisicamente, emocionalmente e financeiramente também, que é oneroso. E a gente ainda tinha que ir para São Paulo para fazer tudo isso. E nesse processo caótico, né, de muita frustração, desilusão, de desesperança, de um caos muito afundado para nós, muito instalado para nós,
uma grande amiga, e eu falo que Deus prepara pessoas maravilhosas no nosso caminho. Uma amiga minha falou uma coisa para mim, que foi uma reflexão de milhões. Lívia, eu vejo o seu desgaste com Rafael para São Paulo, as suas frustrações, os seus medos, seus sonhos sendo jorrados por água abaixo, nada sendo realizado, mas eu nunca vi você colocar Deus à frente dos seus problemas. Por que você não resolve e dá uma chance única para Ele? Eu falei, minha amiga, talvez você não está entendendo, o meu diagnóstico é definitivo. Se nem a medicina altamente especializada pôde me ajudar, ninguém vai mais me ajudar. Não dá, eu preciso aceitar esse diagnóstico, colocar no bolso e seguir minha vida. Que foi isso que os médicos me disseram, que na hora que a gente terminou as 7 tentativas, eles falaram, olha, a medicina chegou aqui para vocês. Vocês precisam repensar uma nova forma de formar uma família. Então, para a gente já não dava mais, né? E ela falou isso para mim. A princípio, eu fiquei relutando, mas eu fui para casa e foi me instalado um triplex na mente, imagina. E a partir dali, daquela noite, eu falei, eu vou começar. O não eu já tenho. Então, por que eu não posso dar uma única oportunidade a Deus, né? E foi aí, neste dia, que a partir daí, eu entrei num processo de transformação espiritual profundo, denso, difícil. E no livro, eu apresento inúmeras ferramentas que eu utilizei para enxergar essas evoluções que eu precisei passar. Foi um deserto para mim. Foi muito difícil para mim, não foi da noite para o dia. Encontrar Deus não é assim, pá, sabe por quê? Muitos de nós cristãos, imagino que a maioria que seja cristão, né? A gente vai à missa, vai ao culto, participa de várias atividades religiosas. Mas às vezes a gente não sabe enxergar, ouvir e sentir a manifestação do Espírito Santo. Muitos cristãos passam a sua vida achando que sabe se relacionar com o nosso Deus maior, mas no fundo não tem intimidade. Intimidade você precisa treinar, e é treinável, mas você precisa querer e sair da sua zona de conforto. E eu apresento no livro todo o processo que eu passei, todas as ferramentas que eu utilizei dentro da minha espiritualidade, que me fizeram aprender a ter a intimidade com Deus. E qual foi o resultado disso? Foi um processo, como eu falei, não é da noite para o dia. Ao final, aos 38 anos, eu descubro que eu fiquei grávida naturalmente. Do Pedro. Hoje o Pedro tem 5 anos. Amém. E não basta, milagre tem que ser completo, eu descobri isso. Depois de 2 anos e meio, aos 41 anos, hoje eu tenho 43, eu descubro que eu estava grávida de gêmeos, naturalmente. E hoje, o Joaquim e a Helena, eles têm 2 aninhos. Então, são os meus 3 grandes milagres, que Deus, então, me pediu para escrever e para que novas famílias possam ser transformadas com tudo aquilo que eu passei, com tudo aquilo que a minha família se transformou. Então, o meu livro, eu não considero o livro apenas como uma leitura, uma narrativa que você olha e fala, nossa, coitada daquela menina, sofreu, mas conseguiu os seus milagres. Meu livro não é para isso. Ele vai para além. Ele é um instrumento para que você possa, independente do que você esteja na vida fazendo. Todos nós aqui, que brasileiros, que lutamos, que sonhamos, temos os nossos milagres, sejam eles quais forem. Eu não estou falando apenas para as mulheres que querem engravidar. Todos nós queremos os nossos milagres. Mas será que você está preparado, disposto para passar pelo seu deserto? Para passar pelo processo de transformação? Eu vejo que muitas pessoas querem só o evento do milagre, não é? Mas será que você está disposto ao processo? Que é um deserto, que você vai tirar você do caminho, que vai tirar você da sua zona de conforto. Eu, particularmente, eu nunca vi milagre acontecer para quem está sentado esperando o mundo chegar. E o pior, não aconteceu isso porque Deus não quis. É assim. Nós escutamos isso frequentemente. E às vezes nós falamos isso. Então, o meu livro é um grande chamado. Eu não sei aqui, talvez, as pessoas que estejam aqui, talvez queiram uma cura, uma resposta, um recomeço, um afago, um abraço. Não é verdade? Então, que o meu livro, a cada página que você vire,
você encontra a certeza e a clareza que os milagres estão acontecendo a todo momento. E o próximo pode ser o seu. Qual é o seu processo? Amém. Amém, Lucila. Qual é o seu processo? Ou você vai passar a sua vida inteira delegando a responsabilidade do que você tem que passar para outras pessoas e nas costas de Deus, que já fez tudo por nós. Então, o meu livro, para mim, eu considero não mais uma narrativa. Você vai conhecer a minha história? Vai. Mas lá você vai encontrar detalhadamente tudo aquilo que eu fiz. Quem sabe pode ser o que você também pode. Talvez seja um espelho, um reflexo, para você sair da sua inércia, do seu marasmo, e encontrar os seus grandes milagres, sejam eles quais forem. Então, o meu recado era esse. O meu livro tem essa proposição, essa provocação no leitor, para você sair de um ponto A e caminhar para um ponto B, em direção a Deus, a intimidade que nós conseguimos, enquanto família, estabelecer. E quando a gente estabelece a intimidade, tudo se transforma. Tudo se transforma. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Fiquei sem graça, mas muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Eu me sinto muito honrada, lisonjeada. Minha família aqui também está muito feliz comigo, né? Eu agradeço cada um de vocês, minha família que me assiste pelas redes sociais. Obrigada por essa oportunidade. E obrigado, Léo, pela autoria da pauta. Você que é uma pessoa extremamente católica, espiritualizada, entendeu a causa. E eu estou aqui graças, primeiro ao Léo e depois a todos que aceitaram essa moção. Muito obrigada. Eu devolvo a palavra ao presidente da Câmara.